Muito bom dia para você. Eu já tô aqui na PIB-BH com meu cafezinho, essa caneca que eu acho ela linda, escrito PIB-BH, foi feita pela Marissa, designer. Tô aqui também com o João, que tá participando comigo dessa gravação. Ele grava, edita, depois deixa uma mensagem aqui pro João, vai ficar feliz de poder ler. E eu quero avançar com vocês hoje. Eu tô feliz, sabe por quê? Nós vamos entrar no capítulo 3. Depois de quase um mês inteiro no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos adentrar o capítulo 3 de Atos com novos assuntos e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Atos capítulo 3, verso 1, o texto diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam para ele e Pedro lhe disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com muita atenção, pensando que fosse receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Segurando-o pela mão, ajudou a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus de todo o seu coração. Atos 1 exige obediência, Atos 2 é o cumprimento da promessa, a formação da igreja, Atos 3 é como se esses cristãos já se tornassem agora missionários. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Todo cristão precisa ser um missionário. Tem muita gente que pensa assim: não, eu quero ir para a África para viver missão. Eu quero ir para o Chile, para a Bolívia, eu quero ir para o Senegal, eu quero ir para o Haiti, eu quero ir para o sertão para viver missão. Mas a verdade é que todo cristão precisa ser um missionário primeiro aonde ele está. Ser fiel no pouco, a Bíblia diz, então eu te colocarei sobre o muito. Atos diz que o evangelho vai crescer de onde você está e ele vai se expandir, alcançando outras regiões. Mas primeiro, você precisa ser um missionário aonde você está. E eu quero trazer alguns pontos para facilitar o nosso aprendizado. E o primeiro deles é: enquanto nós nos movimentamos pela cidade, desafios vão surgir. Quando você lê um texto como esse, você pensa assim: cara, que legal. Como eu queria viver isso aqui que Pedro e João estão vivendo. Poder dizer para alguém levanta e anda, mas observe que esse desafio surgiu no movimento da casa para o templo, da casa para a igreja. E quantos desafios não surgem no seu movimento no meio da cidade e você não observa e nem percebe? Meu avô se converteu porque um barbeiro pregou o evangelho para ele. Por causa disso, hoje os meus filhos são a 4ª geração de cristãos na mesma igreja, porque um barbeiro se tornou missionário aonde ele estava. Sabe, aqui na PIB-BH, muitas pessoas que estão crescendo e florescendo e foram alcançadas dentro do Uber que meu pai dirige. Pregando o evangelho ali onde ele está, ele alcançou pessoas para Jesus e essas pessoas já aceitaram Jesus, já foram batizadas, estão crescendo e florescendo aqui na PIB-BH. Todo cristão tem que ser um missionário e esse missionário ele tem um olhar de atenção. Quantas pessoas já não te pediram esmola, já não te pediram ajuda? Quantas situações você já não viu na rua que você poderia ter parado para ajudar e não parou? A segunda coisa que eu observo nesse texto é que Pedro e João, eles não agiram no automático. Eles pararam e eles olharam para aquele homem. Eu e você nem paramos mais para olhar. A gente só diz: não tenho. Não tenho, hoje eu não tenho, mas a gente não para olhar. A gente não presta atenção em quem é que está falando. A gente não para entender o que é que aquelas pessoas realmente necessitam. Porque sim, tem gente pedindo esmola. Sim, tem gente pedindo dinheiro. E a gente sabe que isso não vai resolver a vida deles. Aquilo é um paliativo. Mas você tem o que eles de fato precisam. Você tem Cristo, você pode pregar salvação, você pode promover libertação, restauração, mas tudo isso vai ser consequência do seu parar, do seu olhar e da sua atenção.
A terceira coisa que eu observo nesse texto é que Pedro e João pediram a atenção dele. Sabe por quê? Porque a honra destrava o sobrenatural. Pedro e João falam assim: olhe para nós. Agora, coloque a sua atenção no que nós vamos te falar. Enquanto tudo aquilo que você despreza você perde, tudo aquilo que você honra você recebe. Esse homem jamais receberia algo sobrenatural se ele não tivesse parado também para dar atenção. E o texto diz que ele dá tanta atenção que ele é como se fosse receber algo, e ele vai receber, só que muito mais do que ele pode imaginar. Olha o nível de atenção que você tem dado para as coisas, porque tudo que você coloca atenção cresce, tudo que você coloca atenção floresce, tudo que você coloca atenção desenvolve. Então, você precisa chamar a atenção das pessoas para aquilo que o Espírito Santo vai fazer através de você. Quer ser um missionário aonde você está? Que você possa falar como o apóstolo Paulo disse: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Olhem para a minha vida. Olhem para mim, vocês vão ver Deus em mim. Parem para prestar atenção, vocês vão ver Cristo nos mínimos detalhes. Quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Pedro e João, eles não tinham ouro e nem prata, mas eles tinham vida com Deus. Muitas vezes, pelas ruas da cidade, em alguns momentos, a gente também não tem um dinheiro trocado, a gente também não tem um pouco de comida naquela hora para dar, mas a gente talvez não tenha também mais a mesma vida com Deus que esses homens tinham para poder falar: levanta e anda. Mas talvez a gente também não tenha mais essa mesma vida com Deus, essa mesma autoridade para falar: sai em nome de Jesus. Você está liberto para pregar o evangelho com ousadia. Eu quero te dizer que título não compra unção. Não adianta você ter registrado na sua carteira de trabalho missionário. Não adianta você ter uma carteirinha de pastor batista. Não adianta você ter um cargo na igreja que você serve. Cargo, título, função não lhe dão unção. O missionário, ele não é alguém que tem um cargo, um título e uma função. O missionário é alguém que entendeu o evangelho. O missionário é alguém que entendeu o seu papel no reino de Deus. O missionário é alguém que, como está em Atos 1 e 2, ele tem uma vida de oração e por isso ele carrega unção. Então não importa se ele está dentro da igreja, em casa, no bairro, na rua, aonde ele está ele promove a diferença, aonde ele está ele gera transformação, porque ele anda em transbordo. Todo cristão precisa ser um missionário e a pergunta que eu te faço é: você tem sido um missionário? Você tem vivido como um missionário? Você anda por aí buscando a oportunidade para pregar, para falar do amor de Cristo, para convidar as pessoas a viver o que você está vivendo? Se não, hoje é o dia do teu chamado missionário. Hoje é o dia em que você vai pedir a Jesus para te chamar a viver uma vida de missionário. E olha, eu não acho que você vai precisar se mudar para viver isso. Eu não acho que você vai precisar agora ir para uma outra nação, um outro estado, não. Eu acho que Deus vai te capacitar, vai te dar amor, paixão, ousadia, autoridade para ser um missionário primeiro dentro da sua casa. Esse é o seu primeiro campo missionário. Segundo, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos, aonde você trabalha, aonde você estuda. Essas pessoas é responsabilidade sua alcançar, não é minha. Deus não me confiou a essas pessoas, Deus confiou a você. Eu não posso e nem tenho alcance a essas pessoas, mas você tem. E eu gostaria muito que o Senhor te desse hoje capacidade, autoridade, unção, colocasse palavras no seu coração para que você pudesse alcançar essas pessoas. Pai, eu quero pedir ao Senhor que enche o nosso coração de amor por vidas e que o Senhor nos dê compaixão das vidas perdidas e que o Senhor nos dê e nos mova, Pai, com unção e autoridade para pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo. Esse é o maior presente que nós podemos dar àqueles que nós amamos, a salvação. Que o Senhor nos use para apresentar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que essas pessoas tenham a oportunidade de mudar o rumo da vida e viver uma vida eterna na presença do Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Manda esse episódio para todo mundo que você gostaria que vivesse como um missionário. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.